Salve, salve pessoal, uma honra estar aqui com vocês. Vamos começar esse primeiro vídeo, começando com chave de ouro, hein? Olha só, muito bacana estar aqui com vocês. Vocês estão vendo que tem outros vídeos aqui no canal, mas esse é o primeiro vídeo que de fato a gente está conversando. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Me apresento, meu nome é Rafael Sena, sou o host desse canal, Projeto Ultra, que tem a proposta de te trazer velocidade, estratégia, dinamicidade dentro do mercado financeiro, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto super importante da questão dos impactos econômicos do Trump. E eu desejo que você realmente tenha acesso a uma visão muito prática, muito pragmática das oportunidades que estão se desdobrando aqui, tudo certo? Antes de tudo, ok? Antes de tudo, nos siga nas nossas redes sociais. Então, nós temos aí Instagram, TikTok e aqui no YouTube, né? Não se esqueça de você nos seguir nas redes sociais, ok? Se esse conteúdo fizer sentido para você, se você gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, que isso nos ajuda a gente poder continuar todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, sem enrolação, vamos embora. O Trump foi eleito nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o potencial de oportunidades que nós temos em termos econômicos, tá? Bom, em primeiro lugar, qual que é a política de Trump? A partir do momento que a gente está olhando, né, a sua vinda para os Estados Unidos a partir de janeiro. Por enquanto, gente, assim como qualquer governo, a gente tem uma questão de premissas, né? Tipo um plano de governo. Ele mesmo falou, olha, não tenho plano, eu tenho rascunhos de um plano, eu tenho ideias de um plano que vai passar a ser executado. Mas ele já tem uma visão mais pragmática sobre o que ele pretende fazer, né? E uma das propostas da campanha de Trump ficou mais evidente em relação ao fortalecimento da economia norte-americana. Uma dessas propostas ele fazer a taxação de todas as importações de qualquer país em 20% e da China em 60%, ok? O que você precisa saber de uma forma prática em relação a essa postura? É uma postura que vai fortalecer muito a economia norte-americana, porque imagina, né? Mas se você faz esse tipo de taxação, você não está colocando nenhuma sanção em cima de ninguém. Você não está dizendo, olha, eu não quero negociar contigo, mas naturalmente vai ficar mais caro. Se ficar mais caro, fica desinteressante você acessar esse tipo de produto, tá ok? O que acontece, gente? Vamos fazer um passo um pouco antes, né? Vamos lembrar da linha da pandemia, ok? Quando a gente olha para a pandemia, o que nós temos de cenário ali? Então aqui, gente, a gente consegue observar a tela do minério de ferro, ok? De quanto que foi a variação do minério de ferro. E antes da gente falar o quanto que está nesse momento, né? Estou falando aqui dos 101,95. Olha que interessante. Logo que deu a pandemia, então voltando lá para o período de pandemia, né? A gente vê que o minério de ferro teve um preço elevado à sua máxima histórica. O que fez o minério de ferro ser elevado a essa marca histórica? Primeiro passo, primeiro ponto, foi o fato de que a China passou por um movimento de retração. Não sei se todos se recordam, mas ela teve uma crise imobiliária lá, né? E aí eles travaram as exportações de minério de ferro e aço. Então isso gerou uma inflação em classe global do minério de ferro e do aço, tá? Então quando a gente olha para cá, depois disso, depois da pandemia, né, isso começou a se arrefecer e a gente está num patamar agora é, estável, ok? Agora, quando a gente olha, última semana, peraí, vamos ver aqui, vamos atualizar de volta. Beleza. Quando a gente olha aqui o que aconteceu logo depois das eleições, foi já uma disparada do preço do minério de ferro e do aço, indo de fato a patamares mais altos. Tudo bem que ela tinha estava praticamente no mesmo patamar, né? Não muito distante do que, até menor do que já esteve no início do ano. Então, a gente chegou a um preço mais alto, 119, agora estamos falando de 101. Agora, isso aqui naturalmente
reflete uma pressão sobre as expectativas do minério de ferro e aço, ah, em decorrência das eleições, tá ok? Muito bem, gente. Qual é o ponto? O que isso tem a ver com o imóvel? O que isso tem a ver com investimento? O que isso tem a ver com, enfim, com as oportunidades, tá? Vamos dar uma pensada em relação a pressões inflacionárias, tudo bem? Pressões inflacionárias. Quando a gente olha para a inflação, logo no início da pandemia, Estados Unidos, isso aqui a gente está falando do United States Inflation Rate, a taxa de inflação dos Estados Unidos, ok? Então, quando a gente olha para esse cenário, que a gente está vendo aqui, é o quanto que a pandemia acabou pressionando os índices de inflação nos Estados Unidos, que lógico, né? Pressionou no mundo todo, mas também teve uma boa pressão aqui nos Estados Unidos. Gente, projeção é que, dada a política mais de conservação, de preservação, que vai ser adotada pelo Trump, é provável que a gente esteja vendo essa taxa de inflação, que agora está em 2,5%, né, 2,6%, ela ser elevada, né? E aí que tá, né? Para o americano, elevado significa o quê? 3, 3,5%, né? 4%. Você vê que aqui eles estouraram demais, né? Chegaram a 9,1%, que foi o pico logo depois da pandemia. O Fed olhou para esse cenário de uma forma muito desafiadora, porque a gente pode ver que nos últimos 10 anos foi a taxa mais alta dos últimos 10 anos, né, que ficou menor aí do que períodos da grande crise, etc. Tá? Então, sem dúvida, para os Estados Unidos não é igual ao Brasil, né? Brasil é outra conversa. Aqui a gente fala de 4, 4,5, 5, são taxas eh, favoráveis, né, para a gente. Agora, gente, olha só. O que acontece? O que isso tudo tem a ver com a área de investimento? Bom, a gente tem título público que investe nisso, tudo bem. Agora, eu quero mostrar para vocês o quanto que variou o preço dos imóveis logo depois da pandemia, tá? Vamos fugir um pouco do tradicional e eu quero mostrar aqui para você realmente quanto que variou o preço dos imóveis no meio da pandemia e daí em diante. Então, olha só, janeiro, aí chegou a pandemia em março de 2020, certo? E aí começou a subir o preço dos imóveis. Começou a subir. Isso aqui, gente, é um gráfico, tá? Dado aí pelo SIC Data, tá? Que é um indicador que pega aí diversos países. E a gente consegue acompanhar aqui a variação de preços dos imóveis. Claro que está pegando de país, tá? Não está pegando regionalizado, né? Então a gente sabe que no Brasil a gente tem uma diversidade de valores de metro quadrado. Sobretudo, a gente conseguiu acompanhar que, no geral, a gente teve um crescimento exponencial. Por que a gente teve esse crescimento exponencial? Primeiro fator, na crise a gente teve uma baixa da taxa de juros que favorece o mercado imobiliário. Ok, ótimo. Então nós temos esse primeiro fator. Segundo, com a taxa de inflação subindo, o que sobe junto? Né? A taxa de inflação, a gente está falando do IPCA. O que sobe junto? Vai subir junto o IGPM, vai subir junto o INCC. Tá? O INCC em especial e o IPA subiram em decorrência desse primeiro gráfico que nós vimos aqui anteriormente, tá? Esse primeiro gráfico aqui, que foi o do minério de ferro e aço. Porque o INCC, gente, ele possui o maior impacto pelo minério de ferro e aço, né, é um insumo, tá? O IPA, perdão, o IPA possui o maior impacto das exportações, tá? E o IPA compõe o IGPM, que na prática é um dos principais índices que acompanha também a variação de preços de mercado imobiliário, tá? Então, quando a gente olha para esses cenários aqui, a gente viu o minério de ferro estourando, o que aumentou o preço da construção civil. Se aumenta o preço da construção civil, isso reflete diretamente no preço dos imóveis que estão sendo comercializados, ok? Então, qual que é o resumo da ópera? Onde é que a gente está nesse momento e por que que a gente acredita que, sem dúvida, a gente está num dos melhores momentos para a gente, olha aí, né?
te ganhar dinheiro, para te deixar rico, tá? Por que que a gente acredita nisso e o que que nos corrobora com essa ideia? É que temos hoje uma grande tendência a ter uma pressão inflacionária sobre os preços de minério, ferro e aço, dado essa potência, essa possibilidade da China passar a ser tributada em 60%. Isso vai pressionar os preços de inflação, principalmente desse insumo de minério, ferro e aço, ao redor do mundo, tá? Então, por mais que o Brasil também seja um exportador de minério, ferro e aço, pode se beneficiar nesse sentido, mas os preços da commodity vão estar mais elevados, ok? A inflação nos Estados Unidos aumentando em decorrência de quê? Ué, Rafa, mas a economia não vai estar fortalecida? Isso não é contrassensual? Não, veja. Se a economia está aquecida, ela está fortalecida, vai ter mais emprego. Se tem mais emprego, tem mais consumo. Se tem mais consumo, tem mais inflação. Se tem mais inflação, aumenta a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros da moeda mais forte que nós temos no país, no mundo, né, Estados Unidos, se aumenta essa taxa de juros, naturalmente países, principalmente os países emergentes, vão ter que aumentar a sua taxa de juros também para acompanhar, para que, por exemplo, não haja uma evasão de recursos de capital do exterior, né, no seu país. Ok, gente? Então a gente está vendo, sem dúvida, agora uma das melhores janelas sendo repetidas. Pensa o seguinte, tá? Eu não conheço ninguém que no meio da pandemia só pegou ali um imóvel na pandemia e a pessoa se arrependeu, né? Assim como também o mercado acionário foi muito interessante, só que agora está vendo uma taxa de juros mais alta, que não torna tão atrativo assim o mercado de ações. Ele vai ter uma tendência a andar de lado em decorrência da alta taxa de juros que nós estamos enfrentando aqui. E com o nosso querido governo, não é? Super querido, né? Que gosta de investir o seu suado dinheiro, eu estou falando do seu mesmo, né? O meu e o seu dinheiro em, em benefícios, né? Em altos salários, enfim, não vamos nem falar muita coisa aqui não. Primeiro vídeo, não queremos ser cancelados, né? Mas está muito claro que é um governo que não se preocupa em ajustar as suas contas. Então, dado esse déficit fiscal que o atual governo se encontra, ele tende a pressionar também os preços de inflação, o que vai inevitavelmente puxar a nossa taxa de juros para cima. Se a taxa de juros está alta, gente, as ações vão sofrer, não adianta você querer. Mas agora é hora de investir em fundo imobiliário. NTNB, 2035 a 7%. Meu Deus do céu, eu já vi essa história. E, gente, olha só, espera um pouquinho, tá? Só aguenta um pouco o coração aí, porque continuando o pacote de estímulos que o governo tem adotado, é provável que em 2025 a gente tenha algumas surpresas aí, ok? Provável, muito provável. Muito bem, gente. Vamos falar de Brasil então. No Brasil, nós temos um grande potencial. Nós estamos vendo nesse momento a melhor chance, oportunidade de você ver uma valorização extraordinária dos imóveis. E aqui eu trago para vocês, isso aqui é uma planilha daqui do nosso escritório do Ultra Investimentos, que vai falar para você qual é o potencial de você capturar oportunidades, tá? Dentro do mercado imobiliário. Então, olha só. Imagina que você vai pegar aqui um imóvel de 700 mil reais. Você vai ter que dar uma entrada de 70, ok? Que é 10%. Você vai pagar mais 1.800 parcelas. Puxa, 1.800 reais em 60 parcelas, certo? Você vai também ter balões anuais de 7.500 reais. 5 balõezinhos anuais. Até a entrega das chaves, você terá pago um total de 215 mil reais, ok? Ou seja, 31%, que na nossa concepção é excelente. Por que que é excelente? Porque esse imóvel vai ter se valorizado significativamente. A expectativa dentro de um imóvel, que eu estou falando de imóvel de lançamento, tá ok, gente? Dentro de um imóvel de lançamento, é você ter uma expectativa que nesse cenário tradicional, né, e demandas voltadas a algumas regiões, como por exemplo, estamos falando de Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, que são onde se encontra o metro quadrado mais valorizado do país, é muito natural que você encontre imóveis a 1.400.000 reais. Opa, exagerei um pouquinho aqui. 1.400.000 reais o seu preço de finalização de obra, ok? Ou seja, você comprou por 700, vai ter dobrado, pelo menos dobrado, tá?
Só que a gente está falando de um período com uma grande probabilidade, nós temos uma correção de preços acima do tradicional. Ou seja, esse número nós talvez estejamos errando para baixo, ok? Mas, ok, melhor errar para baixo do que errar para cima, né? Então vamos partir dessa expectativa. Olha que bacana, gente. A gente está falando de que você vai colocar um total de 215 mil reais ao longo de 5 anos. Você vai tirar do seu bolso 215 mil reais ao longo de 5 anos. No final desses 5 anos, você tem um imóvel que se valorizou, ele está ali valendo 1.400.000. Vamos dizer que você está com pressa, e, cara, vamos realizar esse dinheiro, esse lucro. E aí você resolve, de fato, vender aqui por 1.250.000, tudo bem? Aqui eu já estou calculando, gente, menos o imposto de renda e a comissão do teu corretor, tá? Lucro líquido, 620. Só tem um detalhe, né? É um lucro líquido de 620 mil reais em cima de um patrimônio que você tirou do teu bolso de 215.500. Isso é alavancagem financeira. Isso aqui é uma das pepitas de ouro que eu entrego para os clientes que estão no escritório Ultra Investimentos, dentro da mentoria Projeto Ultra, ok? Porque é de fato você poder usufruir o que há de melhor. Olha só, a gente está falando aqui de um lucro de 187% em 5 anos, o que equivale a 38% ao ano. Ah, querido, se você não enxerga oportunidade aqui, cara, se você não enxerga oportunidade aqui, você não está chegando direito, né? Vai ter que ir no oculista. Porque aqui a gente está falando realmente de você fazer uma grana muito bacana, né? Constituir patrimônio. Rafa, mas e se botasse no mercado financeiro? Eu vou fazer um segundo vídeo, tá? Me cobra isso aí, tá? Mas no mercado financeiro, na prática, segundo vídeo nada, né, gente? Vambora. Já estamos aqui. Aqui a gente está aqui. Vamos fazer isso aqui agora mesmo. É agora, meu amigo, é agora. Seguinte, hein? Vamos procurar aqui o Banco Central, ó. Banco Central do Brasil, tá? O que que a gente vai procurar o Banco Central, Rafa? O que a gente vai fazer lá dentro? Seguinte, vamos usar aqui a calculadora, para ninguém achar que eu estou inventando cálculo, né? Ninguém achar que a gente está inventando situações, números. Então vamos lá. Aplicação corrente, depósitos regulares, que aqui tem um fator de entrada, né? Aí a entrada não vai estar corrigida ali. Deixa eu só verificar aqui. Ai, cara, não tem entrada. Tá ok. E que eles podiam ter aqui, né? Então vamos lá. Total de 60 meses, tá? Uma taxa de juros, vamos colocar uma taxa de juros que seja bacana dentro do mercado financeiro, 1,2%, tá? 1,3, vai, vamos botar 1,3. Valor do depósito regular. Quanto que a gente viu ali, gente? Quanto que a gente viu aqui na nossa tabela, né? Olha só, qual que é a ideia, né? A ideia é da gente conseguir enxergar a equivalência do que nós vimos aqui, ok? Então, a gente tem R$ 1.800, certo? Mais 7.500 por ano. Para deixar isso aqui mais redondinho, vamos fazer o seguinte: 7.500 dividido por 12, 625 mais 1.800, 2.425, tá? Para a gente se equiparar aí com a fórmula aqui. Então, 2.845 reais é o que você está colocando por mês, tá? Vamos calcular isso aqui. 259 mil. Pô, legal, hein? 259 mil. Claro que nós temos uma entrada. Já vamos colocar essa entrada aqui também. Deixa eu só colocar isso na calculadora aqui. 259.497, tá? Beleza, gente? Tá aí, ó. 259.497. Show, Rafa. Vamos colocar agora os 70 mil, tá? Vou montar aqui. Opa, montar nesse, né?
Tá aqui, ó. Correção de valores. Então, vamos colocar aqui. Ah, isso aqui não vai corrigir, cara. Sorgás. Valor futuro de capital. Agora sim, meus amigos. 60 meses. Taxa de juros. Muito bem, gente. Taxa de juros de 1,3% ao mês. Foi o que a gente falou ali, né? Qual que é o capital atual? 70 mil. Certo? 70 vezes 3. Fechou? Vamos calcular? 151,937. Vamos colocar aqui na calculadora isso aqui? Mais 151,93. Opa! 937,42 para ser exato. Então, olha só, se você fizer no mercado financeiro com segurança, com estabilidade, com retorno, né, financeiro de 1,3% ao mês, você terá chegado ao final de 60 meses em R$ 411,434. Olha só, gente. Esse é o valor. Tudo bem, Rafa? E aqui, quanto que a gente chegou? Quanto que a gente chegou, gente? Chegamos a 620.500, você torrando patrimônio quase 200 mil a menos do que se você tivesse feito no mercado financeiro, tá? Então, 620, aqui, ó, 620 e 500. Então, você tem uma diferença de 200, quase 210 mil reais a mais se você fizer o investimento no mercado imobiliário em decorrência do mercado financeiro. Ah, você não é um tiro no pé? Você não é uma empresa que você não, né, gerencia patrimônio financeiro? Gente, a gente é uma empresa que tem por objetivo fundamental o sucesso do cliente. E o sucesso do cliente é fazer o patrimônio dele crescer, subir, né? O cara ter mais patrimônio depois do nosso trabalho do que ele teria antes. Então, como é que a gente enxerga hoje, de fato, a possibilidade, né, de você fazer dinheiro nesse momento do mercado financeiro? Tá? Número um, não se endivide, procure fazer uma reserva financeira, estrutural, equivalente pelo menos de 6 a 12 vezes o teu custo de vida. Segundo, esteja atento. Ok, Rafa, eu já tenho a minha reserva estrutural, já está montada, está bacana. Tenho aqui 100, 200, 300 mil reais para investir. Coloca, então, dentro de um investimento desse. Não sei se vocês perceberam, mas dentro do nosso trabalho, nós fazemos uma validação macroeconômica, microeconômica e estrutural. O que é isso? Macroeconômica, como é que está o mundo? Está favorável para a gente poder investir em imóveis? Caramba, que a gente acabou de validar, está muito validado. O mundo está favorável, o Brasil está favorável. Vou fazer agora uma análise microeconômica. Qual é a região, qual é o local mais interessante para a gente poder colocar esse investimento imobiliário para trazer o melhor retorno possível para você, ok? Então a gente faz esse mapeamento. Cara, tem lugares incríveis, maravilhosos, que você olha e fala, é bonito e tudo mais, e a gente não vai colocar o dinheiro lá. Não é porque o prédio é lindo, maravilhoso, porque a gente tem que validar os fatores, tanto microeconômicos, ok? Quanto estruturais. E no microeconômico a gente valida qual é a região que tem maior propensão para trazer o melhor lucro para a sua operação, tá ok? Então, por exemplo, eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Um lugar maravilhoso, lindo, estrutura super bonito, pessoal que constrói com padrão arquitetônico excelente, mas é um lugar que nem sempre é o melhor lugar para você investir no mercado imobiliário. A gente coloca mais direcionamento para a região litoral de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, ok? Porto Belo, Bombinhas, são lugares que têm mais propensão de valorização no curto espaço de tempo. Então, se a gente fez a análise macro, análise micro e, por fim, a gente faz a análise estrutural, que é entender se essa construtora possui os níveis de segurança necessários e válidos, ok? Para que o investidor não perca o seu patrimônio. Você já pensou, né? O patrimônio que você vem construindo até aqui. Então, jamais arriscar esse patrimônio colocando o seu dinheiro em lugares duvidosos, ok?
Por hoje, gente, nossa leitura é de que nós estamos no melhor momento, no melhor cenário, que replica um potencial cenário aí da pandemia, isso sem pandemia. E eu estou falando isso porque a gente não vê o governo fazendo grandes alterações na sua política fiscal, o que significa que, inevitavelmente, a gente vê em 2025 uma taxa de juros que vai superar as expectativas de focos, etc., nos principais bancos, tá? Então, vai sem dúvida superar essas expectativas. A gente também enxerga que, ao elevarem essa taxa de juros, significa que também a inflação está mais alta, que pressiona de novo os índices da construção civil, pressionando assim os preços dos imóveis. E nesse momento, com preços elevados nas taxas de juros e inflação, os mercados de renda variável tendem a andar de lado e, paralelo a isso, os mercados de imóveis de fato tendem a crescer. Só para a gente finalizar, aqui trazendo para vocês isso já de uma forma bem bacana, cara. Olha só, nós já temos visto, nós já temos visto isso acontecendo aqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Imóveis devem ficar mais caros. Devem ficar mais caros até o final do ano. Já está acontecendo, gente. Olha aqui, o Globo, ó, preços de imóveis novos devem subir com reajuste. Preço dos imóveis deve subir até o final deste ano. Cara, é só você lançar, tá? Tem muita gente. Ó, Money Times, comprar imóveis ficará mais caro em 2024? Os preços, tá? Tudo bem que se foi em fevereiro, já passou, né? Então, estamos olhando aqui outubro, de fato, tá? Novembro, 30 de outubro. Gente, isso já está acontecendo, ok? Mês passado a gente teve aquela mesma estrutura de venda de um imóvel valendo 70 mil, 700 mil, com entrada de 70 mil, esse mês já subiu para 814 mil reais. Ou seja, se o indivíduo de um mês para o outro desejasse vender esse imóvel que ele tem, ele teria faturado aí seus 14 mil reais, tá? Se você pegou a ideia, não se esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, tá ok? E é lógico, se você tem a intenção de poder fazer esse tipo de investimento, investimento imobiliário, conte com o maior e melhor escritório de investimentos da América Latina. Estamos falando da Ultra Investimentos, esse escritório que cuida de você pensando no seu melhor crescimento patrimonial possível. Ficamos por aqui, até a próxima e tchau!